Bem, meu irmãozinho, minha irmãzinha, não se discute, ou mesmo que seja em pensamento, a inquestionável dádiva e bem-aventurança para Maria, filha de Joaquim e Ana, que graças às suas virtudes, inclusive mantendo-se virgem, mesmo após casada com José, todas essas qualidades, inclusive, que tornaram ela digna de gerar não apenas o Filho de Deus, e sim o próprio Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Isso é, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tanto que no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 48, ela própria exclama, tá? Eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Não é isso? Então, olha, gente, sem dúvidas, e contradizer configura, inclusive, uma grave ofensa à memória de Maria. Inclusive ela, na qualidade de mãe de Jesus, foi a pessoa que mais conviveu com ele. Gente, foram 33 anos e meio, o que é um dado relevante e é lembrada em passagens dos 4 intérpretes do Evangelho, assim como são lembrados os diversos discípulos também, segundo os eventos e as ocasiões. Por quê? Por que eu digo isso? Porque, por outro lado, o papel de Maria na história da salvação é concluído após os seus cuidados de mãe. Isso é, não se deve fazer dela um ícone como fazem. Inclusive, em diversas ocasiões, ela é colocada acima de Jesus e do próprio Pai Santíssimo. Como nós sabemos disso? Como é real isso? Trata-se de idolatria pura e simples. E quem afirma isso não sou eu, e sim o próprio Jesus Cristo. Pois de acordo com as Santas Escrituras, tá? Maria se manifesta por ocasião do milagre da transformação da água em vinho na bodas de Caná. E então, a última citação de Jesus Cristo à sua mãe foi quando na cruz. Ele se dirigiu ao então discípulo João, que estava lá do lado dela, tá? E pediu para que ele cuidasse dela. Que nós todos sabemos. Está lá em João 19, 27. Ele disse, eis aí, ele lá pregado, ele disse, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Não é isso que está no 19 e 27? Pois é. Após essa ocasião, Maria é citada mais uma vez no livro do Atos dos Apóstolos, onde Lucas escreve, no Atos, capítulo 1, versículo 14. Todos eles perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Não é isso? Então, olha, o Atos dos Apóstolos é o primeiro livro depois dos 4 que anunciaram o Evangelho de Jesus Cristo. E nenhum dos demais 22 que vem depois, até o último que é o Apocalipse, tá? Faz qualquer citação, mesmo que subliminar, a pessoa de Maria. Não foi desprezando nem nada. É que, como eu disse, o papel dela acabou lá na cruz. Enquanto que a maioria dos apóstolos, todos eles são amplamente citados, um falando sobre o outro. Após Jesus ressuscitar, a primeira pessoa para quem ele apareceu foi Maria Madalena. Está lá em Marcos 16, 9, por exemplo, ele diz, quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiro para Maria Madalena. Confira aí na tua Bíblia. Tá? A segunda aparição foi quando para os discípulos, o Cleófas e Simão, tá? Que caminhando para Emaús, né, para caminho de Emaús, então está lá em Lucas 24:15, então aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Aquela história que inclusive eles não reconheceram Jesus. Pensou que era só mais um andante, mais um caminhante. Então estavam juntos depois, a portas fechadas, 10 dos discípulos escolhidos, tá? Menos Tomé. Tomé não tá. Eu disse escolhidos porque até então eles não eram chamados apóstolos. Eles eram os discípulos escolhidos,
os 12, só que só tinha 11. Tomé não estava presente. Judas também não, desculpa, que se matou, tá? Então estava 10, tá? E falavam sobre a ressurreição e ainda incrédulos, eles não estavam acreditando que Jesus, não é tudo que aconteceu. E o que aconteceu? Jesus então apareceu de surpresa, conforme está em Lucas 24:36. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. Aí em João 20:22 está lá: e soprando sobre eles, acrescentou: recebam o Espírito Santo. Como Tomé não estava presente, 8 dias depois estavam de novo reunidos, e dessa vez Tomé, então dessa vez tinha 11. Então Cristo apareceu outra vez. E esse pedaço da história, todos vocês já sabem, a história do Tomé, do São Tomé, quis ver para crer, até que Jesus disse para ele, olha, para eles, né? Felizes aqueles que vão crer, né? Que crerão sem ver, que são no caso de nós. Tomé precisou de tocar na ferida, e nós acreditamos sem precisar de tocar em ferida. E fica a pergunta, por que também com Maria não? Por que então ele não foi e também soprou em Maria o Espírito Santo, mesmo que ainda em vida, como aconteceu com os apóstolos? Simples, como eu afirmei antes, o papel de Maria na história da salvação é concluído após os seus cuidados de mãe. Simples assim, gente. Jesus quis assim, o resto é invenção de homens. Eu, particularmente, acredito que ele deva ter visitado sua mãe, Maria e José, o seu pai adotivo. Creio até que visitou o seu antigo lar várias vezes, durante os 40 dias que ele andou na terra depois da ressurreição. Possivelmente o contato dele com a mãe foi grande, tá? Mas só que ele não quis que fosse registrado. Motivo? Claro, creio que ele, prevendo que fariam futuramente da sua mãe um ícone de intercessão, que acabou acontecendo, o que entraria no campo da idolatria, é provável que ele tenha evitado que mesmo os apóstolos soubessem que ele teve com a mãe, até por vários dias, entendeu? E que algum escrevesse a respeito. Isso é eu que estou deduzindo, tá, meus irmãozinhos? O porquê que não é citado Maria desde a cruz, tá? Exceto uma passagenzinha em oração que ela estava lá no Atos dos Apóstolos. Ou nós cremos, meu irmãozinho e minha irmãzinha, em Jesus Cristo, ou nós cremos em homens. E ele, Jesus, nos deixou bem claro em 14:6, eu sou o caminho, o único caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém inclui Maria, ninguém vem ao Pai senão por mim. Gente, ele foi claro. Jesus está preparando um lugar a todos aqueles que o serviram, e virá ele, Jesus, a qualquer tempo, a qualquer momento, resgatar o seu rebanho de eleitos, e inclusive os santos. Aliás, só os santos. Quem que são os santos? Aqueles que guardaram os mandamentos e que são verdadeiras testemunhas do Filho do Homem. Em nome de Jesus, amém.